Muito bem, no Redação News de hoje, o Conversa, que tem de bom que vai conversar com gente boa aqui, meus queridos amigos do Caminho da Luz. Hoje nós vamos destacar a programação especial do Caminho da Luz, que é feita sempre no mês de agosto, e esse ano estendida, né, presidente? Então, vamos aos comerciais, em seguidinha voltamos com o nosso Redação. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Muito bem, de volta aqui com o Redação News. Hoje a presença do Zé Arthur Marulli dos Santos, presidente do nosso Instituto Educacional Caminho da Luz, já parceiro aqui, né? É verdade. E o meu irmão camarada, radialista, jornalista, amigo de fé sempre, o Emanuel Miller, né? Emanuel Guedes Miller. Aliás, um abraço para tua mãe, viu, que é minha amiga de anos, cara. Transmitiu um abraço que me mandaste via WhatsApp. Que legal. Para ela e para o professor Carlos Miller também. Carlos também, Carlos é meu amigo de anos. Ele, vou te dizer, ele tem a relação dele com a Cris é maior ainda. Porque eles trabalharam juntos, ele foi diretor da Cris lá no... Pois a Cris me contou essa história, né? Incrível. Isso mesmo. Queridos amigos, vamos falar sobre o Caminho da Luz? Zé Arthur. É uma honra poder novamente estar aqui no Redação News contigo, José Wilson, para poder tratar de assuntos relevantes aí para a nossa comunidade da pessoa com deficiência e o Caminho da Luz. Estamos destacando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que é na última semana do mês de agosto, para quem não sabe. Mas vocês fizeram estendido. Mas esse ano nós optamos por utilizar o mês para que a gente tenha atividades aí todas as semanas do mês, né? Essa semana mesmo nós vamos ter uma conversa lá com a nossa Brizola, né? Nossa reitora. Sim. E de alguma forma a gente vai poder, com essas conversas, termos assim assuntos técnicos, né? Bem pontuais, que dizem respeito aí não apenas as pessoas com deficiência propriamente dita, porque elas também vão aproveitar, os seus familiares, mas também o público que atende as pessoas, né? Então, para isso para nós é bastante importante também. Com certeza. Meu caro Miller, Emanuel, prazer mesmo. Parece uma coisa de livro, né? Miller, Emanuel. É verdade. Estou aqui. Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que é uma honra estar contigo aqui. Eu vou falar do pessoal da técnica também. Meus amigos são teus parceiros, também, né? Teus parceiros. Não posso esquecer deles aqui, porque, enfim, né? A gente está muito acostumado, eu trabalhei muito com isso em plataforma digital, quem está controlando as ações, quem está apresentando, está mostrando a cara a tapa. Mas também tem o pessoal da técnica, importante, é bom a gente valorizar isso. Sempre. O pessoal que faz esse trabalho e que é responsável, inclusive, para que a nossa imagem, o nosso áudio chegue com perfeição a quem está nos assistindo. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, né? Sim. Conhecer esses estúdios, o estúdio aqui de vocês, do Redação News, é muito legal. E também ter essa oportunidade, porque eu sou assessor de imprensa do Caminho da Luz, né? Sim. Eu sempre mexo aqui, né? Que eu sou a verruga. Eu não sou o braço direito, sou a verruga. Sim. Do Zé Arthur e do Conselho de Administração. Para quê? Para fazer esse elo entre as ações que precisam ser levadas ao conhecimento da comunidade e também para que a própria população de caráter regional tenha o acesso aos serviços que a gente presta, ao nosso histórico, ao tipo de trabalho que a gente realiza e principalmente ao que a gente planeja, que a gente vislumbra. Então, estou aqui com essa responsabilidade hoje, né? Fui incumbido desta responsabilidade e estou aqui para colaborar nesse bate-papo que vai ser muito especial aqui, tenho certeza. Que legal. Da outra vez a gente abordou bastante temas, né, Sim, Zé Arthur? Mas hoje a gente quer dar uma diferenciada. Eu quero que tu fale um pouco sobre a programação. Então, a programação envolve aí, como eu já disse, né, a vice-reitora, né? Preferi como reitora, a vice-reitora, a Franciele Brizola, vai tratar aí temas que são importantes para nós. O título do trabalho dela, lá vou me socorrer aqui do Emanuel, né? que tem aqui o texto. Olha só, ela vai tratar lá inserção da pessoa com deficiência no ensino superior. E, bom, aí eu já vou abrir um parênteses, porque nós tivemos um episódio que foi muito bonito do nosso menino lá da escola, né? Da nossa escola do Caminho da Luz, que foi aprovado lá na Unipampa, né? Pedro, que legal. O Pedro.
está cursando engenharia de produção, né? Isso, se eu não estou enganado. Até acho que o Emanuel pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele fez toda a reportagem. Não, é uma situação muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Pedro, que há muitos anos, e acho que tu deve ter vivenciado essa realidade, Zé. Sim. Há muitos anos era muito difícil alguma pessoa com qualquer tipo de deficiência, seja ela física, seja ela motora, seja agora as pessoas que têm transtorno do espectro autista, chegar a um patamar mais elevado de estudo. Graças ao bom Deus, isso é algo que as políticas públicas foram avançando e que foi possível levar a toda essa comunidade antes excluída, que agora também possa ter acesso a essa capacitação, eu diria, não apenas para seus estudos, como também para a vida. E o caso do Pedro é um caso peculiar, porque ele queria fazer universidade, não se sabia como. A mãe do Pedro buscou o apoio não apenas conosco, lá na instituição, como também com a Unipampa, porque a ideia era realmente que ele entrasse na engenharia de produção. E aí, um trabalho que envolveu a professora Amélia Bastos também, que é uma figura espetacular, parceira do Caminho da Luz. E houve todo um trabalho do núcleo que atende as pessoas com deficiência lá, pessoas, no caso do Pedro com autismo, e foi possível, primeiro, que ele passasse no vestibular, e segundo, que ao passar no vestibular ele fosse acolhido na instituição e a partir daí recebesse todas as orientações. Bom, para ter uma ideia, eu sempre digo, né, que isso é muito bom, o trabalho que a gente fez, essa parceria com a Unipampa, porque o Pedro segue tendo suas atividades normais lá no Caminho da Luz. Sim. Né? E esse trabalho acabou tendo um reconhecimento em nível estadual. Por quê? Pela síntese, pela soma de fatores que acabou chegando para que o menino pudesse, então, alcançar ao ensino superior. As notas dele estão boas. Que bom. A última informação que eu tive, né, da última matéria que eu fiz, enfim. E ele está se adaptando aos pouquinhos, né? Claro, alguma dificuldade para uma coisa, mas diz que os colegas ajudam muito ele. E isso também é outro lado importante. Isso é inclusão, né, cara? Isso é inclusão. Essa inclusão não é a inclusão de discurso. Sim. Ou até da ideia que existe na política pública. É uma inclusão real. Que a gente pode ser testemunha deste fato e também a gente torce para que outros exemplos, não só o do Pedro, como outros exemplos, possam ser levados ao conhecimento da comunidade, porque vão ter suporte, tanto nosso, lá do Caminho da Luz, quanto também, tenho certeza, da Unipampa, que faz esse trabalho belíssimo, e de outras instituições, né? A gente tem que citar aqui também que a Urcamp e a Ideal são nossas parceiras também na realização de iniciativas que levem, né, a prestação de serviços a toda a comunidade. A Uniaselv também. O IFSU também já está fazendo esse tipo de trabalho, né? O que eu acho que é interessante a gente destacar, né? Porque como o Emanuel coloca lá no final, porque muitas vezes a educação superior é quase que um final, ela é superior, tanto que ela é facultativa. Quando eles chegam lá, o Emanuel disse assim, os colegas auxiliam o Pedro, acolhem o Pedro e dão esse suporte. E isso também já é resultado da educação básica. Sim. Porque a partir do momento que a inclusão foi estabelecida e oferecida na educação básica, né? Esses jovens estudantes, eles receberam essa informação, eles receberam, e hoje lá na educação superior eles mantêm isso, né? Então, ao longo dos anos, a gente acredita muito nisso, essa cultura da inclusão vai se transformar em algo definitivo, permanente. Um somatório de informações que acaba se tornando uma capacitação. É como numa época que a gente fumava em locais fechados. Sim. Havia uma época que era tranquilamente. Aqui nós íamos estar cada um com o seu cigarro fumando. Hoje, se a gente for fumar, a gente sai do ambiente para fumar, porque a cultura e a educação não permite mais isso. Com relação à inclusão, vai acontecer a mesma coisa. Nós não vamos mais diferenciar no futuro, a não ser que a gente faça a diferença para oferecer inclusão e acessibilidade. Daí eu acho importante que a gente, em determinados momentos, ofereça oportunidades, né, para todos. Claro. Sabe que muito engraçado, né? Hoje nós falamos sobre isso. É verdade. Né? Depois que eu falei contigo, nós começamos a fazer uma pauta, eu e o Emanuel. E aí a gente trouxe duas situações. Uma da inclusão esportiva, né? Que até tu me citou alguns fatos interessantes, e eu também te citei alguns, e falamos também sobre a questão da universidade, né?
que eu até citei o pessoal lá de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, né? E no caso, eu citei também da questão de Pelotas, que faz um trabalho com os deficientes visuais lá, que fantástico. É espetacular. É verdade. E também muito, a gente já tratou isso no outro programa, sim, né? Que a questão das famílias. As famílias mudaram, né, a forma de agir com relação às pessoas da sua família. Porque a gente está vivendo essa mudança de paradigma agora. Primeiro a gente tem que informar. E esse papel aqui do Redação News e dos órgãos aí, difusores, são importantíssimos, porque a gente tem que divulgar que as pessoas têm direitos, que elas precisam saber onde buscar esses direitos, e isso é informação. Num segundo momento, ela provida daquela informação, ela vai buscar quem vai poder dar suporte para que ela requeira aquele direito, né? E esse é um ponto que o Caminho da Luz abraçou de 3 anos para cá, quando a gente está falando do período que a gente está lá, a gente abraçou de forma, assim, é primordial hoje no Caminho da Luz. Ninguém pode sair do Caminho da Luz sem uma informação, ninguém pode sair estar esperando o Caminho da Luz, eu sempre refiro isso, se tem alguém esperando lá no Caminho da Luz, não pode, tem que procurar as nossas assistentes sociais, as nossas assistentes sociais vão encaminhar para os locais que são devidos para que as pessoas busquem os seus direitos. O Caminho da Luz hoje ele não é uma porta de entrada para a rede de atenção à pessoa com deficiência. A porta de entrada está no município. Sim. É o CAPS-I, que tem essa prerrogativa lá com a Rita, né, que está coordenando lá o CAPS-I, então as pessoas precisam procurar este órgão. E depois lá eles vão enviar ou para o Centro de Autismo, ou para o Caminho da Luz, ou para a APAI, ou o próprio CAPS vai fazer os atendimentos. O que não pode ocorrer é elas estarem esperando, mas eu espero uma fono lá. Não, no Caminho da Luz não espera. A fono do Caminho da Luz, ela está com as listas dela todas ocupadas. Completas. Agora a gente está adquirindo aí, estamos contratando uma nova fonoaudióloga, isso já é certo. A partir do mês de agosto nós temos uma nova fonoaudióloga com várias horas, ela está vindo para Bagé agora com toda a força, querendo trabalhar bastante aqui e já está conosco lá no Caminho da Luz. Então isso é uma boa nova assim, para a comunidade, que já foi circulada aí pelas redes sociais, o próprio Em Pauta divulgou, o Bagé Agora também. Então são assuntos que vão vindo e que vão chegando até as pessoas aí. Não, mas então agora tem forno lá no Caminho da Luz. Tem, mas a porta de entrada não é o Caminho da Luz. Precisa procurar o CAPS-I, que ele é que vai fazer essa regulação. E outro detalhe importante, Zé, aproveitando o gancho que o Arthur coloca aqui, é que o Caminho da Luz também busca sempre a questão da necessidade de ampliação dos serviços de saúde. E outra novidade para nós, que eu acho importantíssima, foi a contratação de 2 profissionais da área médica. São 2 médicos que agora passam a atender lá. Por quê? Porque a vida inteira, desde que eu comecei a fazer minha atuação no Caminho da Luz profissional em 2011, sempre teve a nossa referência era o Dr. Ubirajara Rocha. O Dr. Ubira, falecido recentemente, que inclusive dá nome à nossa clínica na instituição, e sempre a referência era o Ubira. E com o passar do tempo, se notou, após a passagem para o plano espiritual, Dr. Ubira, dessa necessidade que a gente tem de poder atender da melhor forma possível esses serviços de saúde, que são feitos por médicos. Então, agora, recentemente, o Arthur acho que até pode detalhar melhor isso. Né? Pois é. Eles são 2 neuros? Não. A doutora Jennifer, ela é uma pediatra, né? Com especialização em autismo, e vai também se somar a nós o clínico geral, o esposo dela, que é o doutor... agora eu estou buscando o nome dele aqui, o Dr. Júlio Seixas. Tá? Então, ambos eles vão trabalhar conosco, já estão, né? A partir de agora do mês de agosto, já estão trabalhando. E a doutora Jennifer, que tem um histórico o Júlio ligado à Zona Leste. Uruguaio, né? Sim, o e ela Júlio, também, né? Ela também. A doutora Jennifer tem um histórico de atendimentos lá no Centro Social Urbano, que ela é uma referência. É verdade, Zona Leste. Foi impressionante, assim, o engajamento que nós tivemos nas redes sociais do Caminho da Luz, parabenizando assim, o Caminho da Luz pela contratação da doutora Jennifer. A gente ficou bem feliz e às vezes a gente não espera, né? Porque a gente faz uma contratação porque necessita, né? Mas a comunidade abraçou, que contratação ótima, que ela é uma pessoa exemplar, humana, e nós estamos então com a doutora Jennifer e o doutor Julio, né? Trabalhando lá na instituição, e também o doutor Felipe Calil, que é nosso neuropediatra, e esse atende desde Porto Alegre. Então hoje nós estamos com a maior oferta, talvez, da história do Caminho da Luz em consultas médicas. Sem dúvida alguma. Porque era um problema de deficiência que tinha de profissionais, né, da área da saúde, que vocês lutaram por muitos anos, né? Não, para vocês Graças a Deus, eu acho que agora vocês conseguiram alcançar o objetivo. E para o nosso público ter uma ideia, a gente conseguiu dobrar o número de consultas com o Dr. Felipe Calil. Eu acho isso assim, ó. E detalhe,
Claro, o Arthur pode falar melhor sobre isso. Como eu digo, eu sou o bedelhudo, vocês são da imprensa. Mas é que eu tenho a memória boa, e aí o pessoal me usa, e eu sou a referência para isso. Sim, não, tá? E hoje até um dos objetivos da nossa conversa é isso. É trazer na verdade, eu queria fugir do nosso assunto anterior. Tá? Né? Mas que ele foi muito técnico, né? Porque este este fato... tem que dar informação. Este né? fato é importante, porque claro que nós tínhamos o interesse de que o Dr. Felipe Calil aumentasse as suas consultas. Sim. Só que a iniciativa partiu dele. Sim, sim. Ele disse, tenho espaço na agenda. Que bom isso. Vocês querem? Nem preciso dizer, né? Nós Claro. procuramos o Dr. Felipe Calil por uma necessidade, né? Nós precisávamos aumentar as nossas consultas em neuro, e ele, de alguma forma, se mostrou solícito já no início, abriu um espaço na agenda dele para que a gente pudesse começar essa experiência, né, com a telemedicina, que eu reputo o futuro da medicina. Concordo eu não tenho dúvida que em breve nós vamos talvez estar contratando médicos pela Amazon. Eu vou muito nessa linha, assim. Sim. Eu acho que a gente vai chegar nesses níveis, se o Cremers também permitir, né? Claro. Que o Cremers oferece alguns obstáculos, algumas barreiras que são importantes também para a classe, a gente entende também. No entanto, o Dr. Felipe abriu aquele espaço e conhecendo o Caminho da Luz, como ele acabou conhecendo, na medida que as crianças acompanham, os pais acompanham a consulta, juntamente com profissionais do Caminho da Luz, sempre tem uma psicóloga, um fisioterapeuta, claro. A gente faz aquele atendimento multidisciplinar e o médico ali faz o acompanhamento com ela. Então, isso abriu uma porta para ele que, no momento em que ele reestruturou a agenda dele, na medida que ele assume novas disciplinas lá na PUC, ele é professor da PUC em Porto Alegre, eu tenho mais espaço, eu vou abrir mais um turno para poder trabalhar com vocês. E aí na hora, só tivemos que negociar valores, porque a gente sabe que é caro, né? Mas o Dr. Felipe foi muito solícito e está trabalhando conosco em parceria. A vontade, né? Em parceria. Isso é fundamental. Ele sentiu a vontade por fazer parte da equipe. E isso, quando nós assumimos o Caminho da Luz lá, 3 anos atrás, uma condição grave, periclitante, assim, onde a gente discutia se continuaríamos as nossas atividades ou não, né? Em vista do que houve depois da pandemia, um débito exorbitante, nós tínhamos a esperança que, se nós tivéssemos um controle administrativo rígido e fiel, que se busca dentro de uma sustentabilidade que a gente diz que é espiritual e econômica, porque ela não pode ser só econômica, ela precisa também ser espiritual, nós precisamos estar seguros, com fé, consciência do que a gente está fazendo, e depois a economia, que também é importante. Quando a gente equilibra isso, nós dizíamos assim, em determinados momentos os profissionais vão nos procurar para trabalhar conosco. A gente tinha essa fé. E hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo essa época, José. Hoje os profissionais estão nos procurando para poder trabalhar. Os médicos se ofereceram, tinham ali, a gente recrutou, né? A gente tem uma empresa que recruta profissionais para nós. Essa empresa recrutou alguns médicos, nós selecionamos o casal, a doutora Jennifer e o doutor Julio. O doutor Felipe nos procurou antes disso, a fonoaudióloga da mesma forma, psicólogas, nós estamos agregando na equipe também psicólogas, agregamos mais uma musicoterapeuta, nós estamos trabalhando com 2 musicoterapeutas hoje no Caminho da Luz, de excelência. A Giovana é uma excelente profissional, e agora a Joyce Helene, que também está se somando a nós, uma educadora física também, trabalhando conosco, enfim, acabei de assinar São várias áreas, né? Acabei de assinar um termo de estágio de uma pedagoga. Semana passada, uma outra estagiária que está terminando o curso dela de psicologia já está formada na categoria de base, como eu digo, porque ela já estava trabalhando no Caminho da Luz, e ela já está pronta para poder começar conosco, já conhecendo toda a estrutura. Então essa roda está girando. Essa pedagoga é oriunda das nossas universidades locais? Sim, todas. Da UERGS? Da UERGS, exatamente. A UERGS é fantástica. Exatamente, isso, né? Pedagoga da UERGS. É grande formadora. Eu te digo, né, Zé? Vocês não reparem que às vezes vai ser Zé Wilson, às vezes vai ser Zé, às vezes vai ser José Wilson, tá? As 3 formas estão corretas. Porque assim, eu conheço, imagina, o Zé me conhece desde guri. Inacreditável. Bom, mas vamos lá. O que interessa é o seguinte, para tu ver como são as mudanças que ocorreram ao longo dos tempos, né? As pessoas se sentem acolhidas por estarem lá. Exato. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando o ambiente de trabalho é bom, quando tu vê que há profissionalismo e que ao mesmo tempo não se esquece jamais do lado humano,
Porque uma instituição que atende pessoas com deficiência, a primeira coisa que ela tem que desenvolver, a própria humanidade. E esse é um cuidado que o Caminho da Luz tem. Seja na gestão do Rui Bar, que foi quando eu comecei, seja na gestão da Iara, eu passei por lá, agora do José Arthur, enfim. Mas a gente nota que essa questão humana faz toda a diferença. E tu tá num ambiente de trabalho em que o humano é levado a sério. E na verdade, desde o início, né? Desde o tempo do seu Ney, cara. Então, eu acompanhei todo aquele trabalho, sabe? Eu só quero ir aos comerciais e já voltamos. Já falamos 20 minutos, sabia? Tô brincando. Bom, eu falo um pouquinho, tu sabe, né, que eu falo um pouquinho. Depois eu quero contar uma história do seu Ney. Com o meu avô. Eu vou contar essa história aqui depois do intervalo. Legal, muito bem, intervalo então. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Muito bem, de volta com Redação. A gente estava falando sobre vários temas interessantes e sobre a história do nosso Caminho da Luz, né? Começamos, né? Introduzimos o assunto aqui, que aliás é um dos temas de hoje também aqui, né? Sim. 65 anos. 65 anos. Tá virando veinha a nossa instituição. Verdade. Tu disse que ia fazer um comentário sobre... Tem uma história aqui para contar, para vocês terem uma ideia. Querido Ney. O seu Ney Paiva, fundador do Caminho da Luz, eu conheci o seu Ney de uma forma muito inusitada. O seu Ney era presidente do Caminho da Luz, na União Espírita Bagense, e meu avô da Legião da Cruz. Sim. Eis que, lá pelas tantas, eles tinham uma instituição aqui, que eu confesso que eu não me lembro, eu me lembro da sigla, AMEPAS. AMEPAS. Mas eu não me lembro a extensão. Pois bem. E aí, eles recebiam verbas do governo federal, do governo Collor. E, não me pergunta por que cargas d'água resolveram suspender a verba. E foi aquele alvoroço, né, na AMEPAS. Era o seu Ney, acho que era o presidente, vou puxar pela memória, e meu avô era o secretário. Meu avô descobriu, por ser amigo do Carlos Chiarelli, que era então ministro da Educação, que era o responsável pela rubrica da obra, que o Chiarelli estaria em Pelotas, que é a terra dele. Só para lembrar, Antônio Guedes, né? Reverendo Antônio Guedes, exatamente. Grande figura. Né? Grande figura. Conhecesse também, né? Também. Vivi com ele muitos anos. Não sei se digo que bom ou pobre de ti. As duas versões são lá. Mas vamos lá. E aí o vô descobriu e chamou o seu Ney. Olha, o Chiarelli vai estar em Pelotas. Vamos lá? Vamos. E se foram os dois. O Chiarelli acho que sonhou com o meu avô e com o seu Ney. Porque eles chegaram lá, enquadraram o Chiarelli de tal forma... Porque é o seguinte, né? A gente tem no jornalismo aquela norma do sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e predicado. Pra demonstrar a ação. Meu avô batia de um lado, seu Ney batia do outro. Aí passava um pouquinho, seu Ney batia de um lado, meu avô batia do outro. E o Chiarelli lá, né? Em posição de samambaia. Pra tu ter uma ideia, em 3 dias revogaram a decisão. Anterior. E o Caminho da Luz voltou a receber a verba e a Legião da Cruz também. Que legal isso, né? Então, para se ter uma ideia... Mas isso é a chamada influência, né? Sim. E não só isso, né? A questão, por exemplo, era um trabalho feito em união. Tá? Era algo assim, ó, que prejudica... é que nem aquele caso da família, né? Eu brigo com meu irmão, mas se tu discutir com meu irmão, se precisar, eu vou pra cima de ti. Sim. Era a mesma coisa, eles levaram isso muito a sério. Que legal. Por isso que o trabalho dessas instituições, eu não tenho dúvida nenhuma, se fortaleceu ao longo do tempo. Eu concordo contigo. Graças a Deus, o Caminho da Luz permaneceu de pé. Infelizmente, as instituições da Legião da Cruz acabaram tomando outro rumo. Mas o Caminho da Luz está de pé até hoje. Sim. Né? E eu sou testemunha deste fato. Claro. Que é um fato que, para mim, foi marcante. Mas porque até hoje eu me lembro do seu Ney. Aí meu avô. Mas olha... Tu precisava ver eles com sangue nos olhos, mas não era contra o Chiarelli. E é isso que as pessoas precisam saber. Não era contra o político que estava ali. Mas a favor da instituição. A favor da instituição. Ou das instituições. Das instituições, no caso. Isso fazia toda a diferença. Porque o seu Ney comprou a briga das instituições da Legião da Cruz e o meu avô comprou a briga do Caminho da Luz. Claro, que bom isso, né? Foi assim que conheci o seu Ney. E depois ele, daquele jeitão dele, tranquilo, bonachão. Que o seu Ney era uma figura, né? Sim. Seu Ney era uma figura. Isso daí é sensacional. E quando tu conhece um pouco mais da história do Caminho da Luz e o que levou à fundação da instituição, cara,
Realmente era algo de se revoltar. Claro. Eu conheci o seu Ney no Bom Samaritano. Sim. Meu pai era frequentador do Bom Samaritano, sim. Foi. Um dos fundadores também lá do Bom Samaritano. É. Aliás, o Bom Samaritano completou no último final de semana agora 70 anos. Tinha uma escola, né, também. O Vasco da Gama, Silva, que ainda mantém o prédio ali. O prédio ainda é do Bom Samaritano. A escola hoje pertence a uma pessoa em particular. Claro. Mas, enfim, o Caminho da Luz, ele surge nessa linha de trabalho. Sim. Ele surge ali de dentro do Bom Samaritano, dentro do Amor e Caridade, que é uma outra casa espírita que tem aqui em Bagé, dentro do Bezerra de Menezes, do Leon Denis, daqui de Bagé. Então, as casas espíritas locais fundaram uma entidade que pudesse dar assistência às pessoas com deficiência. E dentro dessa linha, o grande líder, a União Espírita Bagense, o grande líder era o seu Ney Paiva. Então ele, de alguma forma, conseguiu iniciar esse trabalho com as pessoas com deficiência. Vejam bem, eu sempre digo isso. Ele fez isso há 65 anos. Às vezes eu sento com professores de universidade, pessoas ligadas à inclusão, acessibilidade, e pergunto o que se fazia pelas pessoas com deficiência há 65 anos atrás. Política pública zero, né? Sim. Isso aí eu mesmo posso responder. Nem se falava. Nem se falava, nem se tocava. Existiam ambientes que eram segregatórios, ambientes que eram, vamos colocar eles lá e deixa eles lá. Os louquinhos, doentinhos. Hoje eu ainda conversava com uma psicóloga que dizia, os doentinhos, coloca eles lá. Retardados, que eram palavras que costumeiramente nós utilizávamos, ficava lá. Claro. Hospícios, né, para tratar a saúde mental, enfim. E depois tem uma questão que até a gente já abordou da outra vez aqui, que eu até citei, a Cris trabalhou lá no Caminho da Luz também. E ela disse como as pessoas escondiam os Down, né? Exatamente. As famílias. Então é uma coisa que levou houve o seu uma Ney a mudança. fundar a instituição. Exatamente. Aí houve uma mudança de paradigma, como tu falou agora há pouco. É que essa é uma situação que o seu Ney vivenciou de uma criança com síndrome de Down sendo agredida, torturada. Eu diria amarrada. Sim. Não, mas eu lembro de histórias, né, verdadeiras, que aconteceram na época não era município, era distrito de Bagé, na Ulha Negra, tinha crianças que estavam acorrentadas. Sim. Não só isso, era muito comum isso acontecer. Não quero dizer que lá. Era muito comum isso acontecer, com crianças que tinham esquizofrenia. Sim. O seu muito comum. Vivenciou, e ele colocou dentro assim, dele que nenhuma criança passasse por aquilo novamente. Que ela tivesse um local de acolhimento, que ela tivesse um local que tratasse aquela deficiência dela, que oferecesse uma oportunidade de educação para ela, que existisse um educandário. E surge o Instituto Educacional Caminho da Luz, União Espírita Bagense, Espírita, da união dessas entidades espíritas na época. E o Conselho Administrativo, desde então, é constituído por irmãos, companheiros voluntários espíritas. Muita gente pergunta pra mim, mas tu tá lá no Caminho da Luz, tu é presidente, mas tu ganha alguma coisa para estar lá? Nada. Nós somos voluntários, nós estamos trabalhando uma causa que é anterior a nós. Foi a vida inteira isso, nós somos aqueles que dão seguimento aos estudos, às práticas de Allan Kardec. Esse é o nosso trabalho. Então o nosso trabalho continua, dar continuidade àquilo que já foi feito por vários irmãos espíritas naquele período. Nesse momento que o Caminho da Luz surge, na década ainda de 1960, né, ali em 1959, na virada para a década de 60. É que, na verdade, a ideia até surgiu antes, né, Arthur? Sim. A fundação acabou sendo no final de 1959, mas a ideia foi amadurecendo com base naquilo que o seu Ney tinha testemunhado, que era um horror, cara, para nós. Um horror. No entanto, não se tinha prédio ainda, né? E aí a família Murá Porto, até, essa semana tiveram lá 2 membros da família Murá Porto, estiveram lá no Caminho da Luz, fizeram uma doação de um terreno, né, para que fosse construída a sede do Caminho da Luz, que é o terreno que hoje é onde está o nosso prédio. Então, só na década de 1970 é que se levantou o primeiro prédio que muita gente não conhece. Muita gente passa lá na General Osório, olha para o Caminho da Luz e acha que é só o ginásio. Mas tem uma escola lá atrás do ginásio que foi o primeiro prédio. Só na década de 1990 é que o seu Ney conseguiu levantar o ginásio, que está ali na frente da nossa entidade. E não só o ginásio, mas todas as salas que estão no entorno do ginásio. Também tem pessoas que me procuram, mas eu já tinha ido jogar futebol lá, ido jogar vôlei lá. Eu era criança e jogava futebol lá no Caminho da Luz e não sabia que um dia eu poderia estar à frente daquela entidade como estou hoje, né? Mas enfim, então são voltas que a vida vai dando, né? E que a gente chega lá. Mas enfim, aí
tu já tem uma noção do tamanho que é a nossa casa, né? Nossa casa lá, ela tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída, né? É muito difícil manter só a estrutura física. Tu sabe que eu transmiti o ato de inauguração lá. Tá brincando, é mesmo? Sim. Na época eu estava na Rádio Cultura, e eu lembro que foram 2 emissoras transmitindo. A Rádio Cultura, que eu estava, e o Edailson Luiz Prola, transmitindo pela Rádio Clube. 1994. Agora é interessante também dizer, eu avancei e fui até o ginásio, que é interessante, colocou. Nós temos uma fotografia lá na nossa. Inclusive está na sala que a gente faz as nossas reuniões administrativas, onde está sendo lançada a pedra fundamental do Caminho da Luz. E nós temos a presença naquela foto ali do Reverendo Guedes, que eu vou ser citado aqui, do Ney Paiva e do Padre Murário. Então, Honorino João Murário, outra grande figura. Esse era um ponto que eu acho interessante. Assim como surge o Caminho da Luz e esse atendimento às pessoas com deficiência no meio espírita, ele é acolhido pelos católicos e pelos anglicanos. Então ali a gente tem uma talvez uma das grandes tríades, eu chamo de tríade, tríade apartidária que surgiu em Bagé, que eu acho que eu gosto de valorizar toda vez que eu falo, que é a figura do seu Ney Paiva, pelo movimento pluriecumênica também, né? Ecumênica, é verdade. O Reverendo Guedes e o Padre Murário. Sim. O que o Padre Murário construiu lá no bairro Getúlio Vargas, o antigo Povo Novo, o atual Povo Novo para muitos, né? Que ele construiu lá no Getúlio Vargas, o que o Reverendo Guedes construiu também no entorno desse atendimento de serviço social, e o seu Ney Paiva com relação ao Caminho da Luz, hoje a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer. Hoje, se nós nos uníssemos assim de forma apartidária, as organizações sociais aqui de Bagé, pessoas para se unirem, organização civil, terceiro setor, seria muito difícil construir. Mas eu quero te dizer que tem muita vaidade hoje. A vaidade humana hoje ela sobressai. Então, por isso que as pessoas não constroem as coisas, sabe? Tem muita dificuldade. Não é que não construam, elas têm muita dificuldade. Tem muito poucas pessoas ainda com essa índole que tu tem, que eu tenho, que tu tens, Emanuel, sabe? De construção. E entra um ponto também que são os entraves políticos que existem também, né? Por isso. Os entraves que vão sendo criados, não só pela política, mas até mesmo pela legislação, em razão das más políticas, né? Claro. Porque nem todo mundo também que está na política é ruim. Existem pessoas que estão na política que são também... Mas fazem a má política às vezes. E às vezes as próprias políticas públicas acabam não sendo tão claras. Né? Sim. Muitas coisas eu acho que não evoluíram ao longo do tempo do Caminho da Luz, também por essa falta de clareza. Claro. Eu me lembro aqui quando houve uma reformulação dos termos, que agora antes eram os convênios. Hoje são os termos de cooperação. Ajuda aqui, né? Houve uma mudança na legislação que, assim, ó, peguem, se virem. Só para complicar. Se virem e vão resolver. É o mesmo termo de convênio que existia antigamente. Os conveniantes não sabiam direito e os conveniados muito menos. E eu acho que tem uma outra coisa também, Zé, que é a questão da falta de orientação e de informação, que a gente tratou no início do programa, hoje tratamos da outra vez também, da legislação. Sabe? As pessoas não sabem os direitos que têm. Isso é muito complicado, sabe? E é novo. Eu também gosto de dizer que como a gente tem um olhar assim para a história, o Sistema Único de Saúde é novo. Sim. Na década de 1950... E o SUS é mais novo ainda. E o SUS é mais novo ainda. Eu ia chegar nesse ponto. Então, a gente ainda está lidando com um olhar meio enviesado para essas questões que antes estavam sob o encargo do terceiro setor. Claro. Hoje o terceiro setor ainda existe, mas ele precisou se adequar a essas novas orientações que vieram com a Constituição Federal de 88 e, por assim dizer, aquilo que a gente está vivendo hoje. Mas a gente precisa se amparar disso também enquanto organizações sociais civis, enquanto organizações sociais, enquanto terceiro setor. Nós precisamos... Hoje, o Caminho da Luz, eu posso dizer, a gente tem colegas advogados que nos dão suporte, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul nos dá um suporte jurídico muito importante. Eu também sou advogado, então a gente acaba lidando com uma maior facilidade para que a gente possa compreender melhor toda a estrutura. Claro. Mas entidades como José Alta Gomes precisam também desse apoio. A PAI, Vila Vicentina, que também está trabalhando muito bem. A gente hoje tem dificuldade, por exemplo, e aí vai um alerta, talvez, para os contadores. A gente tem muita dificuldade aqui. Mas é o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer esse programa especial de novo. Mas a gente tem muita dificuldade com os contadores. O imposto de renda, cara.
não só para o imposto de renda, mas para entender que o terceiro setor ele tem uma legislação diferenciada. Sim. Hoje nós temos dificuldade de contratar um escritório de contabilidade para a nossa casa, porque eles não querem oferecer suporte para uma casa que é terceiro setor. Essa legislação eu não domino. Aí eu preciso buscar escritório em Porto Alegre para me dar esse suporte. E eles me oferecem, porque graças a Deus hoje a gente tem toda essa questão aí da tecnologia, a gente consegue dar andamento nessas questões. Mas isso nós precisamos fazer. Muitas vezes não é o político, é nós mesmos, nós, enquanto políticos que somos, não partidários, nós precisamos também nos amparar dessas ferramentas que nós temos. Aí nós temos que estudar, aí não dá para eu fazer só no tempo que eu tenho livre. Eu tenho que colocar como uma rotina de trabalho, se eu quiser de fato auxiliar uma entidade, porque do contrário, eu vou estar levando essa entidade para o buraco. Verdade. Sabe, Emanuel, que eu desde 2017, quando eu iniciei o Redação News na Rádio Cultura, eu sempre trabalhei essa questão da legislação do imposto de renda. Porque eu acho que não tem que ir para Brasília, o dinheiro tem que ficar aqui. Existe a possibilidade. Claro, e aí distribui, eu faço cara. O seguinte, eu faço duas perguntas. E eu vou fazer de novo. Tu sabe para onde vai o dinheiro que tu paga do imposto de renda lá em Brasília? Tu sabe para onde vai o teu dinheiro? Tu sabe? Não, tu tem como afirmar? Claro que não, né? No momento que tu faz a doação para a instituição, tu acha que a instituição não vai comprovar onde ela está colocando o dinheiro que tu doou, que tu destinou, e não vai deixar num mural enorme? Claro. Olha o exemplo agora. Fala é que senão eu começo a me empolgar e falo mais do que eu devo. Porque, na verdade, quem tem que falar aqui na figura de presidente é o José Arthur. Nós estamos juntos por isso hoje. Mano. Mas hoje, por exemplo, nós estamos para inaugurar um novo sistema fotovoltaico com painéis solares. Que a gente começou a tratar aqui, inclusive, permitir a volta dos atendimentos na piscina do Caminho da Luz. Que se não é o imposto de renda, grande parte dele... Sabe quanto sai essa brincadeira toda? 100 mil reais. Da onde a gente ia tirar 100 mil reais? Claro. Teria que ganhar na Mega Sena. Claro, a gente ia ficar um pouquinho mais rico, né? Ia ser melhor para os cofres da instituição, porque a gente ia ganhar no mínimo uns 2 ou 3 milhões. Mas só alguém que ganha na Mega Sena para destinar 100 mil. Nós assumimos um Caminho da Luz há 3 anos atrás, que se ligasse uma estufa a mais, caía disjuntor. Que se ligasse um chuveiro, também dava problema. Então nós vimos a necessidade de reformar toda a nossa estrutura elétrica, e ao fazer essa reforma de toda a estrutura elétrica que nós fizemos, já aproveitamos para tratar sobre as placas de energia fotovoltaicas, que é as que nós estamos trabalhando aqui no dia de hoje, né? Hoje, esse mês, nós vamos inaugurar essas placas, né? E toda ela com recurso oriundo do imposto de renda. Nós já havíamos feito a instalação da salinização da nossa piscina, né? Um sistema que torna a piscina com o ok no que diz respeito a cloro, a tudo, né? Só utilizando sal, nós já tínhamos feito essa aquisição, e agora, com as placas de energia fotovoltaica, nós vamos deixar o caminho da luz no que diz respeito à sustentabilidade e economicidade de energia e economia no século XXI, né? De fato, o caminho da luz com essas placas de energia fotovoltaica entra no século XXI. Que é um benefício não apenas para as piscinas, né? Para a gente poder ter a retomada das atividades e dos atendimentos para as pessoas com deficiência, como também para a instituição como um todo, e entrando naqueles no que estabelece a Agenda 2030 de sustentabilidade também. Ou seja, nós estamos enquadrando em várias... Literalmente, nós estamos com uma bela bazuca que está tirando para todos os lados. Verdade. E é importante dizer que o sistema de engenharia elétrica, que é caro, o plano elétrico é caro. Caríssimo. A Unipampa fez esse trabalho junto conosco, na parceria. A Unipampa, professor Fábio Tom, o grande enxadrista, diga-se da passagem. Exatamente. Fez esse trabalho conosco. A PVI de energia também trabalhou conosco nesse projeto. O Rotary Rainha da Fronteira, o Rotary Clube Rainha da Fronteira, capitaneou essa estrutura toda de captação vários de imposto atores de renda. Então, todo mundo contribuindo, e isso é o que faz a força do terceiro setor. E pode ver, eu não falei o nome de nenhum político partidário, que são importantes também, mas determinadas ações não os envolvem. Claro. Basta a boa vontade nossa. População. Tô estourando já? Cara, conversamos 40 minutos. Vocês viram? O tempo passa, o tempo voa. Só que eu queria que vocês complementem a questão da programação. Do mês, né? O Dr. Felipe Calil vai estar conosco, então, no dia 21, né? Nós teremos uma palestra online com ele. Ele vai falar sobre o trabalho, a importância do trabalho
multidisciplinar com o TEA, né? Ele vai ser a partir das 19 horas, vai ser sempre nas nossas redes, nas redes do Caminho da Luz. Sim. No dia 23, a psicóloga e professora Cláudia Corral vai falar sobre transtornos de aprendizagem, também uma palestra popularmente online. A professora Claudinha, né? Que todo mundo a conhece dessa forma. No dia 26... Eu acho que é da UERGS, né? Não é da UERGS, eu acho que da acredito também. Da UERGS e da Unipampa. Acredito. Eu lembro que ela foi até para a Argentina, quando eu estava com Redação News no rádio. Ela foi, a última vez que ela foi lá, ela estava na Argentina. E sempre de uma simpatia, né? Fantástico. É uma figuraça. No dia 26 de agosto, então, a psicóloga Ramona Almeida vai tratar também em palestra online, a partir das 19 horas, desafios e conquistas na educação de crianças atípicas, né? E no dia 28 haverá uma roda de conversa, né? No período da tarde, uma roda de conversa sobre os direitos da pessoa com deficiência, e essa vai ser uma atividade presencial no Caminho da Luz. Essa roda de conversa, ela é de direitos, né? Então, vamos ter a presença das promotoras de justiça, duas que atuam nessa área, as defensoras públicas do Estado, que também atuam nessa área, advogadas privadas, que também, representando a OAB, vão estar conosco, e nós também vamos estar lá. Além disso, no dia 28 também, no período da noite, nós teremos uma palestra espírita, daí com a professora Lúcia Moisés, que trabalha, ela tem um livro, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. A professora Lúcia, ela é do Rio de Janeiro, tem um reconhecimento internacional no trabalho que ela faz no que diz respeito ao autismo, só que aí o enfoque dela vai ser sob o ponto de vista espírita também, vai ser uma atividade online. Além do Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Eu vou referir que o Conselho da Pessoa com Deficiência, lá presidido pelo Edu, nosso parceiro, diretor da nossa escola, está também com diversas atividades ao longo do mês, envolvendo também os direitos da pessoa com deficiência. Então, se vocês buscarem as redes do COMPED, né, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que surgiu dentro do Caminho da Luz, teve o Rui Bar como presidente e hoje tem o Edu como presidente, é um órgão também importantíssimo nessa representação. E aqui até eu lanço um apelo às autoridades, né, os órgãos públicos que participem do Conselho da Pessoa com Deficiência, porque hoje nós temos um esvaziamento desse conselho pela não participação dos órgãos públicos. As entidades privadas todas estão lá, o Caminho da Luz, a PAI, a entidade, aquela parceira, a BADEF, outra entidade também, a Janelinha, a Associação Janelinha, todas participam. No entanto, os órgãos públicos têm deixado a desejar nesse quesito e a gente precisa se unir, né, para conseguir as coisas. Hoje eu vi no Bairrista, nas redes sociais, pessoal da rua pintou um quebra-mola na frente da para reduzir a velocidade. Mas é um quebra-mola fake. Mas lá no Caminho da Luz já estamos quase fazendo isso. Me deu vontade de fazer um quebra-mola fake lá na frente do Caminho da Luz. Porque nós pedimos, olha, quanto tempo a gente pede? Deixa eu fazer as contas aqui. Foi ainda na gestão do Rui Bar, nós estamos em 2024. No mínimo 2018, 19. Já se pedia uma travessia elevada, né? Claro. Aliás, às vezes a gente fala em travessia elevada e tem político, não vou dizer os nomes dos políticos, né? Não ficar feio. Tem político que pensa que a gente quer aquelas travessias por cima de BR, assim, sabe? É uma passarela. Vai ser uma passarela para interligar o Caminho da Luz ao centro. Não, vereador, é só uma travessia elevada para que ela reduza um pouquinho a velocidade. A gente tem essas dificuldades ainda com o Bagé. Porque, infelizmente, das instituições que atendem pessoas com deficiência, eu creio ali que tem a APAI, agora a Janelinha para o Mundo, que está ali na Gomes Carneiro, esquina com o Dr. Veríssimo, mas nós ali que somos tem um fluxo de veículos muito intenso, até pelo asfalto, cara, nós não temos uma faixa de segurança. Sim. Te pergunto, sai muito caro pintar uma faixa de segurança ali? Há 2 anos, José, 2 anos, nós fizemos a Semana da Pessoa com Deficiência e um dos atos da Semana da Pessoa com Deficiência foi uma carta que nós fizemos, entregamos na mão do prefeito aqui na prefeitura, no centro, na mão do prefeito, pedindo que ele construísse uma rua modelo, entregamos com um projeto pronto, feito pela arquiteta do Caminho da Luz, todo montado para que se construísse uma rua modelo que ligasse a porta do Caminho da Luz até a porta da APAI, que ali tem uma rua muito com um déficit por trânsito horrorosa, cheia de buraco, toda quebrada, que ela dá exatamente o acesso para a Avenida Espanha. E instituições bem próximas, né? E que ali se poderia construir uma rotatória que reduziria a velocidade, inclusive, da Avenida Espanha, conectaria as duas entidades de forma modelo,
com acesso para deficientes visuais, para cadeirante, onde as duas entidades poderiam, inclusive, utilizar o próprio ginásio do Caminho da Luz. A APAI hoje não dispõe de um ginásio, mas poderia usar as dependências do Caminho da Luz e o Caminho da Luz. Até porque teria acessibilidade facilitada, que é algo fundamental. Mas, infelizmente, ficou arquivado esse projeto aí há 2 anos. No ano passado, a gente reforçou, né, esse pedido. E infelizmente não tivemos sucesso. Agora, talvez, no 3º ano, a gente faça novamente esse pedido aí, que a prefeitura se condicione a isso, né? Porque muitas vezes se utilizam políticos que se utilizam da bandeira das pessoas com deficiência para aparecer em época de campanha, mas não se dão conta que uma rua esburacada, como a gente tem, calçadas inacessíveis, como a gente tem, geram transtornos para as pessoas com deficiência. Então, em vez de ficar brigando por questões menores, arrumem as ruas da cidade, arrumem as calçadas, que isso é uma luta contra o capacitismo. Com certeza. Queridos amigos, falamos sobre, então, Caminho da Luz, mas especialmente sobre programação, né, da pessoa com deficiência, que vai ser todo mês. E falamos sobre programação, falamos sobre histórico, falamos sobre derivações. O mês está aberto ainda. Tá certo. Algumas outras atividades vão surgindo ao longo do mês e a gente vai informando. Muito bem. Conversei com o José Arthur Maruri dos Santos, presidente do Caminho da Luz, com o meu querido amigo Emanuel Miller, né, que é meu companheiro de comunicação. Obrigado, meus queridos companheiros, né, como vamos tu diz. Vamos reforçar aqui, o Álvaro e o Tamile, né, por favor. Vamos lá, vamos falar o nome dos guri aqui. Anexo. O anexo. Anexo. Vocês estão chiques, hein? Anexos do Zé. É a produtora Anexo. É a produtora. Bom, pensei que ele é. Não. O que não tá de todo errado, diga-se de passagem, né? Produtora. É o sujeito, o verbo e o predicado, tá? Também. Obrigado, queridos amigos. Até a próxima. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.